Olá, o Trajetória já está no ar. Nós seguimos contando a história de mulheres que ajudaram a construir a política municipal, estadual e nacional. E hoje nós contamos a trajetória da primeira e única governadora mulher eleita no Rio Grande do Sul, Ieda Cruzes. Ieda, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Tudo, é um prazer estar aqui. É um prazer estar na Câmara Municipal de Porto Alegre, é um prazer. O nome do programa é muito bonito, Trajetórias. A gente segue pessoas através dele. Parabéns. Ieda, começo te perguntando então sobre esse fato de que foram mais de 100 anos, mais de um século, até que o Rio Grande do Sul tivesse a sua primeira mulher como governadora. Como é que a senhora, o que significa essa representatividade para a senhora? Ela traz para nós uma responsabilidade, certamente, e me lembra um pouco mulheres poderosas, o que colocaram como sua vida como primeira mulher num posto ou no outro posto. E a toda poderosa ministra da Defesa do Bill Clinton, a Madeleine Albright, ela, quando deixou o posto, toda poderosa, o mundo é feito de guerras e tentativas de paz. Ela cunhou uma frase que me marcou muito, porque eu já estava na vida da política entre aquelas poucas que conseguem se eleger, como as primeiras que foram para o Congresso Nacional foram em 1994, né? Foi um conjunto de duas deputadas, uma delas eu e uma senadora. Era a primeira vez, o século estava terminando. E a Madeleine Albright, ela disse assim, bom, agora eu acho que eu cumpri uma missão. Agora eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou trabalhar para empoderar mulheres. E ela cunhou a frase assim, existe um lugar especialmente reservado no inferno para as mulheres que não se ajudam. Então isso é uma frase que diz tudo. Então eu tive precursoras, né, as pioneiras, desde as sufragistas, mas eu via que no ambiente da política, como da televisão no meu tempo, quando eu fazia televisão, as mulheres eram extremada minoria. Então, quando eleita a primeira governadora do estado do Rio Grande do Sul, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade a cumprir. Então, tudo que eu fiz durante o período de governo foi pensando, eu tenho que honrar o voto de todos, mas eu tenho que honrar mulheres que querem acreditar em mais mulheres na política. E a senhora que começou então na política, a senhora que foi uma das pioneiras das mulheres na política, como é que acompanha hoje em dia? Aqui, por exemplo, nessa legislatura, nós temos um número bem significativo de mulheres, mas ainda assim é muito pouco, porque apesar de a gente ser a maioria entre a população brasileira, os cargos que a gente ocupa na política ainda são poucos, né? São poucos, mas olha, minha primeira campanha eleitoral foi em 94. Logo em 96 eu fiz uma campanha a prefeita. E já naquele tempo, éramos várias candidatas a prefeita, entre os 11 candidatos a prefeito. Então, ali, quando o século estava terminando, essa questão da mulher na política passou a ser uma coisa importante. Passou a ser, o mundo tem que mudar, e para mudar tem que mudar na política. E para mudar na política tem que ter mais mulheres na política. Então, desde a eleição para governo, o que eu pude fazer no governo é colocar mais mulheres em postos de comando. Por exemplo, em todas as áreas da justiça que me competia, a Defensoria, a Procuradoria, o Ministério Público, de uma lista tríplice é o governador que escolhe, eu botei mulheres. Assim como eu tinha um secretariado composto naquele tempo 30%, nós estamos batalhando agora por 50-50. 30% de mulheres eu as coloquei em estatais, enfim. A mulher que consegue se realizar em qualquer posição que seja, mas nas posições que lidam com dinheiro e poder, sabem que tem a responsabilidade de trazer mais depois dela, né? Então, depois disso, a minha vida foi feita de... Hoje eu presido o PSDB Mulher Nacional, fui uma das batalhadoras para conquistar os 30% dos recursos para as mulheres. Então eu continuo, é um trabalho voluntário que eu faço, não é um trabalho de cargo. Eu sou eleita, mas não é trabalho de cargo. É saber que o trajeto é muito longo e a gente anda 2 passos, retrocede 1. Está quase na hora da gente medir qual foi o retrocesso desse período, porque ele é grande. Mas os avanços que vão surgindo colocam para trás esse passo atrás que a gente é capaz de dar. Já que a gente citou esse retrocesso que muitas vezes acontece, governadora Ieda, quais foram as principais dificuldades que a senhora descobriu na política como mulher?
Olha, em primeiro lugar, conheci o meio, porque eu não fui nova para a política. Eu já tinha toda uma trajetória feita, uma trajetória de 25 anos de universidade, comunicação. Eu tinha uma trajetória de trabalho voluntário. Então, eu não fui nova para a política portanto, eu encarava as dificuldades com um pouco menos assim de ansiedade e surpresa. Porque eu já tinha passado as mesmas dificuldades quando professora na universidade. Éramos 2 mulheres professoras na Faculdade de Economia. Eu fui a única estudante de Economia em 100 quando eu fiz o meu curso de graduação. Então, a trajetória, a vida vivida permite que a gente veja que as dificuldades são as mesmas em qualquer lugar. Mas a gente tem que tipificar. Por exemplo, agora, quando surgiram esses casos de mulheres que conseguem se eleger, quando chegam na Câmara de Vereadores, outros vereadores assediam, são agressivos, até violentos, né? Então, se criou uma tipificação para um novo tipo de violência chamada violência política. Dentre todas as formas de violência, as mulheres que vão chegando ao poder, elas enfrentam um novo tipo de violência na política. Como eu estava num meio muito solidário, meu partido me abrigou e me deu todos os espaços que eu tinha, eu não tive isso no partido, mas tive em plenário. E aí a gente briga. O que a gente tem que fazer é chamar atenção e brigar e evoluir até a tipificação dessa violência política que passou a ser crime. O importante é lutar pelo seu espaço, né? E quais foram os fatos mais marcantes que a senhora percebeu assim, nessa sua trajetória como governadora aqui no estado? A primeira coisa é que eu sabia que o meu tom de voz, mulher falando na política, é como narradora de futebol hoje em dia, né? É recente. Mas a mulher falando na política, e eu me lembro de, no dia da posse, eu encontrar com um parceiro meu de Brasília, jornalista, e me deu assim um insight, vamos dizer que seja o nome. Ele muito competente, ele muito leal a tudo, né? Com uma mulher espetacular. Então eu disse, olha, eu acho que eu preciso de um cargo que não existe, eu tenho que criar, que é de porta-voz. Quando eu vejo que a voz da mulher vai retardar ou impedir que uma boa ação possa ser praticada pela governadora, entra em ação o porta-voz. Então ele foi maravilhoso para mim, o Paulo Fona, e eu me lembro de ter criado esse novo espaço e que depois foi incorporado, que porta-voz só existe em posições maiores, né? Então, reconhecer que para eu conquistar o que eu quero, para eu fazer o que eu acho que tem que ser feito, eu tenho que entender que aquilo tem que ser feito considerada a mulher, no seu tom de voz, na sua forma de ser, no seu ritmo, né? Na sua compreensão do mundo. Então, essa coisa do porta-voz, para mim, foi muito importante. E depois ter percebido a importância do cargo para aqueles que querem o cargo e estão atrás de ti. Então, eu peguei o período do assassinato de reputação, é uma expressão que se usa, não é? É você pegar a pessoa como alvo, né? Pessoa na política, tentar derrubar a pessoa para conquistar o lugar dela, não é? Então, quando isso aconteceu, foi no primeiro ano de governo, né? Com uma operação da Polícia Federal assim que me deixou atônita, né? Então, marcante foi a maneira como nós enfrentamos esse fato. E nós enfrentamos com muita solidariedade, entendendo quem caía no meio do caminho, porque muitos foram derrubados. Eu não fui derrubada, enfim, apesar de todas as tentativas. Então, para mim, foi a operação, quem sabe, que nós tivemos que enfrentar, que moldou um governo solidário. Moldou um governo que ia além das suas realizações. Dava um exemplo de comportamento ético, de comportamento humano. E eu tenho muitos fatos a contar, mas esses dois são muito diferentes entre si. Eles marcaram os meus 4 anos de governo de uma maneira inovadora, né? Que eu não estava lá disputando espaço, eu já tinha conquistado o meu, eu só queria honrar os votos. E queria fazer do estado do Rio Grande do Sul o que a gente conseguiu fazer, um estado melhor para viver.
Agora, se a senhora me permite, quero contar um pouquinho da sua história. Afinal, a paulista que veio lá de São Paulo, né, se formou em economia, conseguiu uma bolsa, foi estudar no exterior, lá conheceu o marido, veio para cá, fez família e fez a carreira política, né? Como é que foi esse começo na vida política para a senhora? Passo fundo, tia, como se diz, né? Então, eu fiz a faculdade em São Paulo, fui trabalhar. Era no tempo do governo militar, ele fez uma imensa transformação em tudo, criou caderneta de poupança que não tinha, fundo de garantia que não tinha, Banco Central que não tinha, os economistas ganharam um grande valor. E em um ano eu pude comprar um carrinho, que naquele tempo, era 1967, era uma coisa rara, era o girimum, ele era um Fuquinha cor de laranja, cor de girimum. E lá eu conheci o Carlos Augusto Cruz. Conhecemos fazendo pós-graduação em São Paulo, indo para a mesma faculdade no exterior e lá nos casamos. E de lá, ele ele entrou em primeiro lugar na URGS, se formou em primeiro lugar na URGS, em economia, e chamaram que estavam precisando de pessoas com títulos para montar o sistema de pós-graduação no Brasil. Isso é muito tempo atrás. Hoje, falar em montar um sistema, ele não existia. Não existia um sistema de pós-graduação no Brasil em 68, 69, 70. Em 70 eu cheguei aqui, e achando que era temporário, porque eu sou guria dos anos 60, para andar o mundo, né? Grandes transformações. Mas realmente me dei com os valores do Rio Grande do Sul e aqui estou desde então. Então foi para mim uma abertura e uma escolha pessoal de qual era a minha terra. A partir daquele momento, 1970, a minha terra é o Rio Grande do Sul. E além da política que a gente já conhece, né? Afinal, como eu disse, a primeira e única mulher governadora até aqui, quem mais que a Ieda Cruzes? É uma pessoa normal. Às vezes até causa uma certa reação, porque parece assim, a governadora, parece que a gente vive em corte, né? Então você tem a duquesa, o duque, a rainha, o rei, eu não sou de corte. Né? Então essa é a Ieda que às vezes, pelo modo absolutamente tranquilo, normal, de ser, né, causa alguma coisa assim. Tenho até para o jornalismo uma historinha para contar bem curta, que eu saí do jornalismo, fiz muitos anos, economia, academia e jornalismo. Quando eu saí para a política, fui para ser ministra. E ouvi, quando ministra, uma frase que reflete tudo o que a tua pergunta faz como importante. Ela diz assim, mas como é que é você mesmo, né? Além da governadora. E eu me lembro de conversar com os mesmos jornalistas e uma jornalista mulher me disse, Ieda, desde que você foi para a política, eu vou te tratar pela política e não como amiga. Então a nossa relação passa a ser profissional. Então quando a gente passa a ser do jeito como a gente é, no cargo em que a gente está, isso causa algumas reações, né? Como se a gente tivesse espaço fixo e delimitado para continuar a fazer o que fazia antes. Então, porque eu mudei do jornalismo para a política, eu não podia mais ser tratada como amiga. Né? São todos os preconceitos que ainda dominam o mundo. Porque não tem importância a gente me diziam assim, não diz de que time você vai perder eleitor. Espera um pouquinho, eu tenho lado, eu tenho partido, eu tenho time, eu sou Grêmio. Né? Então eu vou dizer sempre de que lado eu estou e vou respeitar que do outro lado tenha um co-irmão, mais do que um. E o futebol do Rio Grande do Sul vai bem quando os dois times, mais o Juventude, mais o Caxias, mais o Brasil, vão bem. 2 só é pouco. É por isso que o futebol do Rio Grande do Sul é respeitado e os partidos políticos do Rio Grande do Sul são respeitados, porque um respeita o outro. Se tivesse um só, não teria graça, né, Ieda? E não ia para frente. Ficava estaqueado. Ia virar estátua de praça. Né? Então, não, tem que ir para frente. O mundo muda. E como está mudando? Com que velocidade, com que aceleração está mudando? Quando é que se pensava que uma sessão da Câmara Municipal de Porto Alegre podia ser transmitida ao vivo? Portanto, não era só o auditório que tem ali. Pode ter milhares ou milhões de pessoas te assistindo. Isso muda completamente a natureza da comunicação. Isso é assim em todos os campos hoje em dia, graças à revolução da internet. E já que a gente está falando em mudança, Ieda, a gente fala hoje para as mulheres principalmente, mas é os homens também que tem que dar espaço para as mulheres. Afinal,
a mulher na política é uma construção que deve ser feita por todos, né? Não só pelas mulheres. Pelo contrário. A gente entra para a política e é violentada na política porque o homem acha que a gente roubou um espaço que era de outro homem. Não, ninguém roubou. Né? É por isso que o espaço da mulher é onde ela quiser. Né? Não existe a distinção de gênero para você se realizar como pessoa. Então, mesmo com a Lei Maria da Penha, eu fui a responsável na Câmara por criar um item, uma linha orçamentária para permitir recursos no sistema judiciário para implementar a Lei Maria da Penha. E para isso a gente precisava conquistar os juízes. E juízes homens, a maioria era homem, hoje não é tanto. Então, na verdade, tudo isso é um passo de evolução da sociedade. E começa com a evolução do próprio ser humano. Ele tem que entender, por exemplo, o que faz violência doméstica. Um juiz criou a Sala Rosa, Sala Pink. E ele dizia, eu não te coloco na cadeia se você todas as semanas vier fazer uma rodinha com outros agressores. Para vocês entenderem o que é que vocês estão fazendo. E 90% não recai. Quem não faz a rodinha, quem não conversa sobre por que você fez isso, entenda a sua ação e a sua consciência, recai. Então você tem recaída em violência doméstica em uma proporção gigantesca. E quando um juiz, uma juíza, aplicam a lei além da lei, quer dizer, buscando pegar não apenas o agressor e dar a pena merecida pelo agressor, mas tentando fazer com que ele não permaneça agressor. Quando isso acontece, a gente conquistou espaços, não apenas a mulher no seu espaço, mas a gente amplia o espaço social de convivência, que é tão necessário, porque a violência só faz crescer. E a própria política é uma palavra com a força, né, do substantivo feminino. O que significa a mulher na política para a senhora? É transformação, mudança, e mudança para melhor. Quando a gente usa a expressão, por exemplo, igualdade, a nossa grande bandeira, mulheres na política, eu que enfim, presido um movimento de mulheres, a mulher na política, ela busca a igualdade de gênero. Quando fala isso, você já vê a sociedade, os canhões mirando o outro lado. Ninguém é igual. A gente nasce com impressão digital. É única, a gente pertence a uma espécie. Ninguém é igual. A igualdade, ela é uma construção social. E como construção social, ela necessita de diagnóstico, planejamento, consciência, lei, cumprimento da lei. Então, sociedade é isso, são um conjunto de instituições superiores às demais, ela é o telhado da sociedade, é a política, né? Que através da política, quando tiver 50-50, quem sabe a gente não esteja falando do que a gente fala hoje, a primeira mulher, a primeira governadora, a violência doméstica. Para isso acontecer, esse conjunto de coisas, ferramentas como leis, aplicação de leis como a ética do judiciário, não é? Ela precisa andar para frente. Ela precisa não parar do ponto onde ela se iniciou. É por isso que a gente está sempre modificando a Lei Maria da Penha, porque além de penalizar quem cometeu o crime, a gente tem que saber que a gente tem que fazer a consciência de que isto é um crime, pegar todos e não deixar que os filhos que passam violência dentro de casa reproduzam quando adultos. A gente está mirando é a nova geração. Tomara que isso cesse algum dia, né, Eda? Só vai. 2 para frente, 1 para trás. Mas 2 para frente, 1 para trás. Está no caminho. É para frente. E a senhora construiu uma longa carreira na política, não só como governadora, né? A senhora percebeu alguma diferença na senhora como mulher, depois que ingressou na política? Olha, certamente. Eu tive que ir derrubando muros e preconceitos. As duas coisas. Quem diz que não tem preconceito, quem sabe não tenha tido o tempo necessário para analisar que sim, você é mergulhada numa sociedade de preconceitos. Então, eu me coloquei como objetivo também identificar preconceitos e derrubando muros,
ou seja, conversando com as outras pessoas, foi o que eu fiz na universidade. Até sofri processo por causa disso quando eu fui para a comunicação. Ir para a comunicação, naquele tempo, anos 80, era, na verdade, diminuir a universidade. Hoje, quem está na universidade dá de tudo para aparecer na mídia, mas eu sofri processo por causa disso. Então é derrubando os muros que são construídos na tentativa de não fazer o ser humano se comunicar com o outro. Então, que as mulheres que eu tenho o privilégio de poder estar organizando, presidindo, articulando, para elas eu falo, olha, a gente tem que viver derrubando muros. Os muros que foram construídos de um outro tempo. Vamos construir um tempo para a mulher. Ia dar muito bom poder compartilhar essa história conosco. Mas agora chegando ao final do nosso programa, então eu gostaria que você deixasse seu recado final para quem está nos acompanhando. Nesse mundo de hoje, o meu recado final é o seguinte, né? Quando dizem para ti, por exemplo, mulher não vota em mulher, isso é para te diminuir. Então presta atenção nessas coisas tidas como verdades e que na verdade são narrativas de quem quer te dominar. Então o meu recado é especificamente para as mulheres. Presta atenção no que você recebeu como verdade e busque a tua verdade, que só ela é que vai permitir que a gente, na política, possa ir mudando o mundo. Ieda, muito obrigada por compartilhar a sua história conosco mais uma vez. Prazer, Vanessa, e prazer em estar com todos que estão nos acompanhando. Então tá bom, a trajetória de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima edição com novas trajetórias de mulheres que ajudaram então a construir a política municipal, estadual e nacional. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.